Vamos para Mishnah Yud Bet, Mishnah 12. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael Omer, a gente diz todos os dias. Rabbi Ishmael Omer. Beshlosh semidot haTorah nidreshet. Existem 13 formas de interpretar a Torá, de entender a Torá, da hermenêutica. 13 regras da interpretação do texto bíblico. Mas não é essa Mishnah de Rabbi Ishmael, fazendo apenas uma brincadeirinha aqui. Nos ajuda a fazer os links. É o mesmo Rabbi Ishmael. E o que ele falou também é uma Mishnah, mas de outro tratado. Rabbi Ishmael Omer. Avei Kal Lerosh. Seja leve com o superior. A ideia aqui é que seja levemente submisso ao superior, a cabeça. Venoach letishchoret. Benévolo com os mais jovens. Veheve mekabelet kol adam besimcha. E recebe a todas as pessoas com alegria. Ah, mas espera aí, Sami. Você é muito ingênuo. Você quer ajudar todo mundo. Você quer receber todo mundo com um sorrisão no rosto. Aí os caras vão lá e te apunhalam. Paciência, a gente tem que fazer o certo. O erro dos outros não deve motivar o nosso próprio erro. O mau caratismo dos outros não deve incentivar o nosso mau caratismo. Também não devemos ser ingênuos. Mas não podemos deixar de cumprir o que nos é ordenado e ensinado na nossa literatura por meio dos nossos sábios. De novo, sejamos submissos com a cabeça, levemente submissos, benévolos com os mais jovens, receba todas as pessoas com alegria. Isso é a coisa mais linda. E isso eu faço questão de mencionar a Hassidut, a vertente hassídica, chamada de Breslev, que eles priorizam tanto a alegria e o amor a Deus, que 24 horas com um sorriso no rosto. É um exemplo inspirador maravilhoso. Você anda por Israel, volta e meia você vê os caras dançando, dá vontade de dançar, assim como dá vontade de estudar isso o dia inteiro. Quando a gente estuda algo tão maravilhoso, tão gostoso, a gente vibra, dá vontade de sair dançando, comemorando, dando pulos, agradecendo a Deus. Tem coisa melhor. Quem participou do nosso outro Zoom ali no Rola Moed, viu? A gente tava literalmente pulando, a nossa alegria não tinha tamanho, e Bezerra tá achando que não tenha também hoje. Havruta da rede. Devemos nos mostrar prestativos sempre aos nossos superiores. Ou seja, não é exatamente submissão, vai ser prestativo, funcionar, né? O funcionário ele tem que funcionar. Se ele não funciona, ele não é um funcionário, certo? A gente deve se mostrar prestativo aos nossos superiores de acordo com o Bartenura a todas as suas necessidades, para sermos merecedores de receber algum bem que provenha de sua sabedoria. Ser agradável com a juventude no intuito de educar com o coração a próxima geração. Se eu chego para a minha geração, que já é uma geração afastada, fala, tem que estudar a Torá todos os dias, tem que rezar todos os dias, tem que. Partiu outra religião, partiu assimilação. Não dá pra falar assim com a juventude hoje, nem com os adultos. Mas você não pode chegar com o chicote na mão. Tem que chegar e trazer o que a gente tem de melhor, o ouro na mão. A gente tem que trazer o que brilha, não o que machuca. O que machuca é para quando a gente já está suficientemente envolvido. E aí a gente estuda que uma das nossas condutas é muito, muito grave, aí isso machuca, isso não vai nos afastar. Pelo contrário, aquela chicotada, aquela palmada da mãe que você cresceu, virou mãe e falou, puxa, ainda bem que eu tomei aquela palmada porque eu era levado. E eu falo isso de mim mesmo, por isso sou 1000% a favor da palmada. Não da agressão, jamais agressão, mas da palmada. E o judaísmo também é favorável à palmada, portanto, deixe-me praticar minha religião. Certo? Ser agradável vai incentivar o bem através do diálogo. Através de uma conversa boa, às vezes sentando num bar, tomando uma cervejinha com um adolescente que acha que isso é tudo na vida, é quase tudo. Mas para ter uma conversa cabeça, um papo aberto, a gente não precisa já se limitar, já pegar, vamos ler o Shema, vamos fazer... Não, vamos conversar um pouco, cara. Você acha que tudo existe por causa de uma explosão? Você acha que tudo existe por causa de uma mera estatística? Pode até ser, cara, mas a probabilidade de ter alguém que conduz tudo isso é infinitamente maior do que de ter acontecido por mero acaso. E no judaísmo nós não acreditamos num mero acaso, numa mera estatística. Nós somos criacionistas. A gente acredita que as coisas têm um porquê. O máximo que a gente acredita é a coincidência, como eu já falei, é a reincidência de fatos, mas não o acaso. Não que alguma coisa acontece por acaso sem motivo. Explodiu. Naquele dia. Por que naquele dia? Por que naquele ano? Por que naquele momento? Nada contra quem tem a visão diferente, mas no judaísmo a primeira visão é essa. Incentivar o bem através do diálogo, não da imposição ou indiferença quanto ao que pensam ou questionam principalmente.
Ah, o jovem fala uma coisa que ele pensa. Ai, vossa, não tem nada a ver com o judaísmo. Aqui não pode nem falar vossa, porque não é de nenhuma de nós. Às vezes fala, puxa vida. Que pergunta é essa? Que assunto é esse que você tá trazendo, meu? Só pensa nessas bobagens. Não. A gente tem que ir lá e trocar ideias. Quer falar sobre rock and roll? Yeah! Você quer falar sobre cinema? Beleza. Quer falar sobre política? Beleza. Seja o assunto que for, mas vamos trocar uma ideia de boas primeiro. Não desdenhar, não desprezar, porque senão a gente já está entrando com o pior exemplo possível. E um dos mais comuns. Então é muita responsabilidade. Educação é algo que é uma responsabilidade sem tamanho e infinita. E uma coisa que eu gosto muito de dizer também sobre a educação e a disciplina é que é algo que não é legal. Não é agradável. Para a gente aprender, a gente tem que quebrar a cara. Seja com uma bronca, seja com uma palmada, seja com uma prisão. Em alguns países, a execução. Mas aí o pessoal não aprende, né? Já era. Talvez por isso eu seja contra a pena de morte, por essa perspectiva. Eu não sou totalmente contra, não sou a favor, não tenho opinião. Não faço nem questão de ter. Agora eu tenho um bom motivo para ser contra. A pessoa pode fazer chuva e ela não vai aprender nada com essa punição da morte. E os questionamentos dos jovens também. Não pergunta besta. Não, gente, toda pergunta é boa. Primeiro, só fazer a pergunta em si já é maravilhoso. A gente acabou de falar em Pesach, que tem um filho que não sabe perguntar e nós temos que ir atrás dele e abrir a cabeça dele. Então, se a pessoa já está fazendo uma pergunta, vamos dar atenção, vamos mostrar que a gente está super interessado em cada palavra. E, inclusive, quando a gente responder, vamos usar aquelas técnicas político de envolver a pessoa na sua conversa. Olha, você falou isso, tá? Exatamente. Olha como você sabe das coisas, papai, cativando e paquerando e chavecando. Não para nós, não para votar em mim, não que nem um político, para votar no patrão, para votar em Deus, para acreditar e confiar nele que ele tá aí para nós, ele tá aí para o mundo que ele criou por amor. Vê os comentários. Avekal lelerosh, lifnei adam gadol zaken, yoshev berosh baishiva. Olha que interessante. Quem é esse que você tem que servir? Quem é essa cabeça? Diante de uma pessoa grande em Torá, em conhecimento, em bons atos, em caráter. Zaken, velho, idoso. Beoshev Berosh Vaishivai, que senta-se à frente na Yeshiva, quer dizer, aquele que é a referência para todos. Reveikal Avod Tavodatou Leshamesh Lefanav. Seja leve, seja prestativo para fazer o seu trabalho e para ser útil diante dele. Venoach letishchoret leadam bahur shesaarotav shechorot. Enecha tzarich lehakel atzmecha kolkach. Para uma pessoa jovem que tem seus cabelos pretos ainda, você não precisa ser tão fácil, tão prestativo. Ela tá mod lefanav benahat uveishuv. Mas fique diante dele, fique em pé diante dele, de forma prazerosa, prestando atenção, na verdade, de forma atenta, melhor dizendo. Venoach letishchoret. Veheve mekabel et kol adam besimcha. E receba toda a pessoa com alegria. Então, com a campainha, veio o porteiro, veio o carteiro me trazer não sei o quê, veio o porteiro cobrar a caixinha de Pesach, sorrisão no rosto. Passei pela portaria. Bom dia, querido, tudo bem? Deus abençoe, Deus proteja todo mundo nesse momento, dê saúde para todo mundo. Tem que receber todas as pessoas com alegria. Tem que receber todas as pessoas com afabilidade, com um aspecto amável, gente. O contrário disso nos leva apenas à amargura, a sermos pessoas tristes, ruins, amargas. E isso não é o propósito. A gente tem que ser luz, não escuridão. E a amargura nada mais é que a falta da doçura. Assim como o mal nada mais é do que a ausência do bem, e a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Neged kol adam ben rosh ben tishchoret ta'amod besimcha. Independente de que pessoa seja, uma pessoa idosa e tal, que está na liderança, que eu devo honra ela, ou até um jovem e tal, que eu tenho mais objetivo de, entre aspas, captar, né, de conscientizar, ta'amod besimcha. Se levante sempre com alegria, fique em pé em alegria. Mekabel kmo makbil. Mitargum neged kabel. Então receba como aquele que prepara uma recepção, quer dizer, da melhor maneira. Perush Achrer, outra explicação, Aveikal lerosh bereshitcha kesheata bachur aveikal asot retzon boracha. Olha que interessante. Seja leve, seja prestativo para a cabeça. Quando no teu princípio, ou seja, quando você ainda é jovem, seja leve para fazer a vontade do teu Criador. Enquanto ainda você não tem toda aquela maturidade, você vai aprendendo os mandamentos e não tem aquela necessidade
necessidade de questioná-los. Isso também acho que é uma parte da maturidade do estudo. Então aproveita enquanto você ainda é novo e seja fácil, seja leve para fazer a vontade do teu Criador. O Veziknutcha, e na tua velhice, Kshehushharu panecha, quando se escurecerem a tua face, Mipenea zikna, por conta da velhice, Terrenoachlo. Então aí sim você vai ser leve e agradável. Quer dizer que o que acontece? Se a gente não se dedica ao trabalho do Criador, quando a gente tem vigor, a gente também falou isso há poucos dias atrás, a gente vai deixar para quando? Para nossa velhice? E o contrário também, se a gente já começa a servir a Deus com vigor na nossa juventude, quando a gente tem esse vigor, depois na velhice a gente não vai ter esse sentimento de dívida. Então vai ser tranquilo, no sentido de que a gente já vai ter construído a vida inteira e vai poder desfrutar de alguma maneira disso. O nosso conhecimento acima de tudo, porque a prática também traz o conhecimento, assim como a própria idade. Dedicamos aí nosso estudo, primeiramente ao Mazal Tov, ao nosso Estado de Israel, 72 anos, a nosso Rodula Adonai Kitov Kilolam Hasdo, nosso voto de agradecimento a Deus pela enorme bondade que fez com o nosso povo, nos permitindo depois de 2000 anos recuperar a soberania da Terra Santa, da nossa terra, da terra que Ele nos deu. Quer dizer, finalmente nós chegamos no nível de merecer e na grandiosidade da misericórdia, da bondade divina fomos contemplados. Então, primeiramente, Mazal Tov para todos nós, para o nosso povo, para o nosso Estado. Dedicamos o nosso estudo Leilui Nishmat para elevação espiritual de Hayariv Kabat Shimon Vepes Zichronah Livracha. Dedicamos nosso estudo também à mensagem de agradecimento pela cura breve e completa. Se não foi completa, vai ser em breve, de Jael Martins dos Santos. Pela Refuah Shlema, que a gente tanto pede, para Riv Kabat Esther, para David Ben Malka Chaya, para Ezra Ben Sarah, para Chaim Shalom Dovber Ben Devora, e para todos os outros. A gente não precisa necessariamente dar o nome, ainda que seja um kavod maior, mas cada um está estudando, cada um pode falar na sua boca também. Este meu estudo seja dedicado para isso ou para aquilo, ou para acabar com o sofrimento de tal pessoa, ou para atender tal desejo necessário, obviamente não fútil, daquela pessoa que a gente estudou, que se a gente direciona para a vontade dos outros, Deus direciona para a nossa vontade. Então a gente quer que todo mundo tenha a sua vontade atendida. As pessoas falam, não, para existir riqueza precisa existir pobreza. Bobagem! Todos sejam ricos, que todos possam ter aquilo que precisam para viver. Porque o verdadeiro rico, dando um spoiler aqui do Pirkei Avot, a gente vai estudar lá na frente, é aquele que se contenta com o que tem. E certamente, vivendo sob essa perspectiva, a humanidade toda viveria muito melhor. Se a gente perceber o nível da nossa mesquinharia e do nosso egoísmo, a gente vai perceber que seria só por fim nessas falhas de caráter que as guerras acabariam, a criminalidade acabaria, os assassinatos acabariam. E tudo o que a gente tem que empregar na nossa segurança, tudo que a gente tem que empregar nas guerras ou para recuperar depois delas, a gente poderia investir conjuntamente na vida, como neste momento tem sido feito pela busca de uma vacina ou até de um remédio para o vírus que está assolando o mundo. Então a mesma ideia. Se toda a humanidade parar e focar suas atenções, a gente consegue rapidinho resolver. A gente consegue rapidinho trazer Mashiach. Mas como judeus não dá para acreditarmos que isso vai simplesmente acontecer. Isso vai acontecer se nós fizermos a nossa parte. Se nós conseguirmos nos libertar desse tipo de falha moral, aí a gente pode acreditar que vai acontecer. Ou então, lamentavelmente, quando nossas falhas são numerosas demais, a gente tem a opção, a Rishena, que é a não ideal, que é a por meio do sofrimento. A redenção vai vir. Os sinais estão cada vez mais claros. Não sei se é agora já, se é daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 100, mas vai chegar. A gente poderia achar depois de 2000 anos que não voltaríamos para a terra de Israel. E voltamos. Existe alguém controlando tudo. Então, se nós contribuirmos, a Geulah vai chegar da melhor maneira. E nós seremos meritórios. E se a Geulah tiver que chegar pela pior maneira, nós também teremos, em algum momento, que pagar pelos nossos erros, pela nossa falta de consciência. Pessoal, que todos tenham um dia muito especial, muito maravilhoso. Que Deus tenha prazer do nosso agradecimento pelos seus milagres doces, pelos seus milagres de vida, gente. Pelos seus milagres, quantos judeus com certeza se reaproximaram ao perceber que 2000 anos de exílio e a gente volta para a terra de Israel.
Quantos judeus? Imagina o tamanho do nível da nossa gratidão. Lehagid baboker hasdecha. A gente tem que falar agora, de dia, de manhã. A sua bondade, meu Deus, você nos deu não só essa terra abençoada, como abençoou ela ainda mais. Como fez com que ela se tornasse em 72 anos referência, inspiração para o mundo, para os povos. Que até os nossos detratores nos abençoem, como Bilam, até os nossos detratores, os fanáticos islâmicos, os outros fanáticos nazistas, antissemitas, comunistas, todos os nossos odiadores falarem, não, pode usar o remédio de Israel, pode usar a vacina de Israel, mesmo que falam mal da gente o dia inteiro e nos condenam com calúnias, com base em calúnias, ainda assim são inspirados por nós. A gente já sabe qual o caminho, a gente já está nesse caminho, a gente só precisa fazer mais. E que esse dia de alegria, de gratidão, não seja vazio, não seja vão. A nossa gratidão seja embasada, sustentada pelos nossos atos, pela nossa forma de crer e de viver o judaísmo. E que cada dia a gente possa fazer ainda mais, produzir ainda mais luz, se Deus quiser, conscientizar a nós mesmos e, por consequência, toda a humanidade. Chag Sameach, Moadim Lesimcha Legeulah Shlema. A gente possa viver só de alegrias, por mais utópico que isso pareça, mas essa é a ideia do mundo que vai se dirigir única e exclusivamente para o bem, para o melhor caminho, priorizando sempre a vida. Shalom Ubracha para todos.